Começando mais um Mulheres no Comando. Hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário de luxo com a Aline Leite, corretora maravilhosa da FL Brokers. Na realidade, ela é gestora lá, mas ela também é corretora. Vou esperar todos vocês entrarem. Esse programa, Mulheres no Comando, que já está no Spotify como podcast também para você que quiser ouvir a gente no Spotify. A Aline já entrou. Seja bem-vinda, Aline. Convida aqui para participar ao vivo. Quem for chegando, vai falando de onde vocês são, qual cidade, para a gente se conhecer. O programa Mulheres no Comando fala sobre mercado imobiliário, empoderamento feminino. Cada semana nós trazemos uma mulher referência no mercado. Vamos chegando todo mundo. Hoje a live está super especial com a Aline Leite. Já aceitei você, Aline. Vamos ver se você entrou. Ah, perfeito. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, meu amor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu já conheci a Aline através de uma mentoria que nós fizemos juntas. A semana passada gravamos em uma mansão maravilhosa. Ela que é especialista no mercado de luxo, de Alphaville, de imóveis de luxo. É uma grande referência para vocês que querem entrar nesse mercado. Para potenciais compradores também, para conhecer os projetos que são sensacionais. A Casa P, que é a minha imobiliária, está em parceria agora com a FL Brokers, que é uma imobiliária sensacional, agora atuando em Alphaville. Muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite, Aline. Acho que está falhando, tá ouvindo? Tá Tô ouvindo, né? ouvindo. Muito obrigada por ter aceito o convite, para participar do nosso programa. Queria que você começasse aqui contando um pouquinho da sua história no mercado imobiliário e como você chegou no alto padrão. Primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar participando hoje aqui desse quadro maravilhoso, Mulheres no Comando. É um prazer estar aqui falando com todos vocês, compartilhando as minhas experiências e ouvindo também as suas, porque eu assisto durante a semana. Ai, que bom. E eu cheguei no alto... Demorou, viu? As pessoas, a gente fala, os corretores hoje eu vejo muito, eu sigo muitos corretores e eu vejo que a maioria quer entrar no alto padrão. Eu, quando comecei na corretagem, de verdade, eu não almejava trabalhar o alto padrão, porque eu escorreguei quando eu vi, eu me tornei corretora. Então, para mim, corretor, eu não imaginava o que eu trabalho hoje como corretora, né? Eu Uhum. comecei por um acaso, há 9 anos atrás, atendendo médio padrão. Já em Alphaville, eu já iniciei em Alphaville, fazendo um favor para uma amiga corretora. E quando eu vi a janela de oportunidades que é esse mercado, tanto para network quanto para ganhos, né? Eu falei, quer Aham. saber? Eu acho que eu vou trabalhar um pouco isso daí. E aí eu voltei ativa, assim, fortemente falando, não, agora eu entendo o que é o mercado imobiliário e eu quero trabalhar com alto padrão durante a pandemia. Uhum. Porque o mercado aqui em Alphaville, ele cresceu muito durante a pandemia. As pessoas que estavam Espera que tá com falhando um pouco. lockdown. Vocês tá falhando um pouquinho você para mim. Vocês estão vendo bem? Você tá com a internet do celular ou Wi-Fi? Vê se você consegue. Não Tá, tá tá? falhando para Ah, não mim. tá? Então vai, continua. Acho que qualquer coisa vocês avisem, galera, aqui para mim se Isso, falhar, vai tá? mandando mensagem É. aqui que a gente vai vendo. Tô no Wi-Fi. E aí, durante a A pandemia, o pandemia. lockdown, muitas. Tá bom a Não, não. internet? Pode Ah, continuar. e aí a gente percebeu uma procura muito grande aqui na região, porque as pessoas que moravam em apartamento, ainda que de alto padrão, mas em São Paulo, elas perceberam que não dá para ficar presa, enclausurada. E o nosso mercado aqui em Alphaville, por ser um bairro somente de condomínios, então isso traz muita segurança ao morador, ele teve um crescimento assim absurdo. E aí Uhum. eu falei, nossa, eu acho que é a hora de eu migrar para o alto padrão. E Uhum. foi assim que eu entrei. E eu estou muito feliz com tudo que eu venho aprendendo, com tudo que vem acontecendo. É um mercado gigante, é um mercado que tem muito ainda para crescer. E Alphaville, para mim, hoje, eu acho que se você quer morar com segurança, Alphaville eu falo, né? Todo mundo acha que é uma cidade, mas Alphaville é só um bairro, né? Que Pois inclusive fica é, dentro de duas cidades. sim. Depois eu quero que você conte mais sobre essa parte de E aí, quando foi Alphaville. isso, quando eu fui ver, eu já estava no mercado. Peraí que tá dando uma falhada. Peraí. Agora voltou. Perfeito.
Tá, eu queria até falar para você, porque eu também comecei na realidade, comecei com baixo padrão para médio. Eu comecei na Construtora Cirela e eu fui conquistando o meu espaço no mercado imobiliário de luxo, começando a estudar, entender mais o perfil de cliente, porque aqui eu quero que a gente fale para as pessoas que não conhecem muito bem o mercado imobiliário de luxo, quem quer entrar, né, para os corretores e para aquela pessoa, para quem já é do mercado imobiliário de luxo, para entender mais os detalhes, né? Então a gente vai começar de baixo até chegar hoje onde você está aí. Tá cortando muito você para mim. Eu tô Então, cortando para tá você, porque aqui muito eu tô no Wi-Fi e a também. internet tá boa para Tá mim. muito cortando para mim também o Deixa seu. eu vou pôr É, no meu 4G. tá. Coloquei no 5G, vê se fica melhor. Ficou melhor. Já melhorou, Entendeu? já tô te Então vendo vamos agora. lá. Então, Só perfeito. recapitulando, porque cortou É, um pouquinho. Você falou que começou no baixo para o médio padrão. eu vou falar novamente aqui, porque essa live sobre mercado imobiliário de luxo, eu acho importante a gente contar a história, né? Você que veio há 9 anos atrás do mercado imobiliário, começou no médio padrão, eu também comecei no médio padrão, na Construtora Cirela, e fui conquistando até chegar no mercado de luxo, porque muitos corretores, como você falou, querem já iniciar no mercado de luxo e não estuda, talvez, tanto o mercado, porque eu vejo que é no detalhe que o alto padrão é vendido, né? E você agora, em Alphaville, que é um mercado gigantesco, que realmente parece uma cidade, que tem os detalhes ali que a pessoa às vezes até se perde quando vai fazer uma venda ali, né? Sim. Então, por isso a importância de um corretor nichado, né? Uma imobiliária que nicha Sim. mais para ela ser especialista mesmo. E aí, diante a isso, eu queria que você, assim, falasse para a gente as características, né, de um imóvel de luxo e quais são os critérios para que você caracterize esse imóvel no luxo, né? É assim, ó, o corretor, eu acho que a gente tem que realmente, talvez, pode ser que exista corretores, eu acredito que tenha muitos, que comece já no alto padrão. Uhum. Mas eu acho que para você iniciar no alto padrão, você precisa conhecer o alto padrão. Se você é uma pessoa que você não entende de pedras, de acabamento, fica muito difícil, porque o seu cliente alto padrão, ele vai conhecer. Uhum. E quando você chega num atendimento, é muito importante que você saiba responder todas as perguntas do cliente. Então, o cliente, ele te faz uma pergunta ali que você não está esperando, que você, às vezes, o corretor acha que não é importante, então ele não estuda aquilo. O que ele estuda? Ah, então eu vou decorar que eu vou mostrar essa casa, eu preciso decorar que tem tantos metros, que é no condomínio tal, que a casa tem isso, tem aquilo, mas em formas de acabamento, que isso agrega muito valor, e dependendo do acabamento, isso torna um imóvel também de luxo, claro que engloba outras coisas. Eu acho que hoje a localização é primordial. Você Uhum. não pode ter um imóvel de luxo em qualquer lugar. Então, eu acho Perfeito. que localização conta muito, né? É uma característica, privacidade e segurança é uma característica, acabamento é uma característica do imóvel de alto padrão. Até porque o alto padrão a gente pode classificar em algumas coisas. Porque, por exemplo, eu posso ter um imóvel de alto padrão que não é classificado uma mansão. Porque a mansão a gente fala em termos de metragem e não em termos de acabamento. Então é um mercado muito amplo. E se o corretor ele não entender de tudo isso, ele se perde ali no meio do caminho. Uhum. Por isso eu acho que a importância do corretor ele está sempre se atualizando. Então não é ruim você começar no baixo padrão, porque eu adquiri toda a minha experiência no baixo padrão. E aí o que me ajudou muito? Por gostar das coisas do luxo, por estudar, por pesquisar, naquela época quando eu vim morar em Alphaville, eu trabalhava no ramo automotivo. Então, se você me perguntasse de qualquer marca de carro de luxo, eu saberia te dizer porque era o que eu trabalhava e aí eu gostava. Mas quando eu fui trabalhar com imóveis, eu gostava, mas eu não tinha contato. Porque Uhum. eu vim de uma família simples, né? Que eu nunca... classe média. Então, a minha casa não tinha acabamentos de alto padrão, eu não morava aqui. E aí eu comecei ali no apartamentozinho basiquinho, que era aqui em Alphaville, mas era parecido com o que eu morava lá em Osasco. E aí eu fui conhecendo e fui conhecendo. E quando eu fui ver, eu já entendia. O que eu fiz foi criar expertise, óbvio, estudando com grandes corretores, acompanhando. Mas eu acho que hoje... Aline, o que caracteriza o imóvel de alto padrão? Voltando à sua pergunta, eu acho que primeiro é a localização. Então, a localização é primordial. Falando, inclusive, hoje
nós vamos entrar no assunto da casa que nós gravamos a semana passada de 50 milhões. Essa casa, inclusive, ela tá 50 milhões porque ela, lógico que tem vários fatores, mas um deles é que ela tá hoje localizada no condomínio mais caro de Alphaville. Aliás, classificado, o Tamboré 3, ele é classificado um dos condomínios mais caros do Brasil, a nível Brasil. Então, isso é uma característica de um imóvel de alto padrão. Outra coisa, pode falar. Eu já vou entrar nesse assunto, porque já deu a deixa. A gente está comercializando uma mansão de 50 milhões juntos, a Casa P, com a FL Brokers. A gente gravou essa semana. Inclusive, já estamos começando a soltar materiais da casa. A Aline tem uma equipe maravilhosa, também tem materiais incríveis que vão sair. E em cima dessa mansão, acho que a gente pode agora mostrar, exemplificar mais, né? A gente fala aí do mercado de luxo. Nessa casa, já que você já começou falando do terreno, que é um dos terrenos mais caros do Brasil. Então, o que torna um imóvel de luxo? O que torna o imóvel valer, né, esses 50 milhões? O que faz ele valer? Essa casa, ela, como eu te disse, né, para iniciar, ela está localizada no condomínio, no metro quadrado hoje mais caro do Brasil. Então, o condomínio Tamboré 3, hoje, ele é referência no mercado, em termos de segurança, segurança armada, luxo, localização. Aí, vamos falar especificamente da casa de 50 milhões, porque apesar de estar dentro do condomínio mais luxuoso, dentro desse condomínio nós temos casas de um ticket mais baixo. O condomínio, o metro quadrado é muito caro, mas a gente tem casas à venda lá de 15 milhões de reais, né? Então essa casa, por exemplo, um diferencial gigante dessa casa, que é muito bacana, talvez muitos gostariam de ter, mas não têm a oportunidade, é uma casa que ele tem entrada e saída para 2 alamedas. Então, nós temos a Alameda, que tem a entrada principal, e nós temos na parte da Alameda de baixo, que inclusive dá de fundo para uma das praças do condomínio, também entrada e saída de veículos, né? A gente na parte da frente não tem garagem, mas a gente tem o porte-cochere, que é muito bacana, muita gente gosta ali. Eu acho chique, inclusive, Muito viu, amiga? chique. Eu acho sensacional. São imóveis de altíssimo luxo. Quando eu trabalhava a gente trabalha com Pininfarina ainda, um dos projetos que eu vendia tinha porte-cochere. Philip Stark também, que é um projeto que tem ali na Faria Lima, da Cirela. A Cirela tem alto luxo deles, é sensacional. Inclusive, eu trabalhava dentro do shopping Iguatemi, do stand, nem era stand, era uma loja de alto luxo da Cirela, que tinha carros Lamborghini, a gente cada semana tinha um carro diferente e a gente alinhava o alto luxo do imóvel, porque a Pininfarina né, também do carro. O imóvel, e a gente tinha, então a gente tinha essa ligação, por isso que essa ligação que você tem na sua vida, né, do carro de alto luxo com imóveis, também eu acho muito sensacional. E esse porque diferencial... uma coisa linka a outra, né? Total, o perfil do cliente, né? A gente está falando de perfis de cliente. Onde você encontra esse cliente? Onde ele está, né? E esse porte-cochere eu acho sensacional porque é um diferencial, né? Sim, é muito, assim, eu penso assim, a gente pensa em várias coisas, né? Seu convidado chega, ele tem esse conforto, às vezes está um dia que está nublado, né? Um dia que está garoando. O porte-cochere, ele tem a cobertura ali, você não vai colocar dentro da garagem, você chega na minha casa. E aí eu tenho uma garagem coberta para 2 carros, eu tenho mais 2 garagens que é descoberta. Você vai descer na chuva. Então não tem o que fazer. E aí esse porte-cochere ele traz esse conforto tanto para a família que habita dentro do imóvel, quanto para os seus convidados. Porque eu imagino que uma pessoa que compra uma casa de 1.600 metros, de 50 milhões de reais, com aquela ampla área de lazer que você mesmo presenciou, essa pessoa deve gostar de receber pessoas. Sim. Porque dá para fazer uma festa tranquilamente, eu acho que ele recebeu umas 80 pessoas e não vai ficar apertado. Então, esse imóvel, então, a gente tem a localização do metro quadrado mais caro do Brasil. A gente tem 2 entradas e 2 saídas no imóvel, que isso é muito bacana. A gente tem um acabamento de excelência, a gente tem linhas nobres ali em termos de pedra, em termos de marcenaria. Toda a linha de acabamento é linha Prime. No dia que nós estivemos na casa, eu cheguei a comentar. Esse imóvel, ele tem pedra de mármore. É muito legal isso. Porque de ele mármore vem travertino romano, né? de mármore travertino romano. Ele vem desde a calçada, da ponta da rua, ali onde começa o asfalto, até o final da casa, no fundo, onde a gente tem a borda infinita da piscina. Ele é todo 600 de metros, mármore. né?
Imagina, para vocês terem uma É ideia, muito. só o piso da parte principal ali da mansão são 600 metros, são 4 pavimentos, né? São Imagina quatro 600 pavimentos. metros de mármore travertino romano da É uma planta casa. lá da entrada, exatamente É até o uma final. casa. Então, por que que 50 milhões, né? São 7 milhões só em mármore travertino Só romano, em não mármore foi? ali tem. É, a gente também tem as cubas esculpidas, algumas também são de mármore travertino Uhum. romano, a gente tem a parte de escadaria. Num total ali, mais ou menos, a gente tem uns 7 milhões de mármore naquele imóvel. Uhum. E depois a gente vem agregando valores com outras coisas. Eu cheguei a comentar também com você que ali a gente tem uma marcenaria com a assinatura hoje do maior nome que a gente tem em Alphaville hoje em termos de parte de marcenaria. Uhum. A gente tem em torno de 3 milhões de reais somente de marcenaria. Gente, a gente está falando, volto a dizer, é o preço de uma casa. 3 milhões de Sim. reais é uma casa, e é uma casa de alto padrão, né? Não é Uhum. qualquer casa. Então a gente tem tudo que tem de moderno. A gente tem uma sala de cinema com um telão gigante, com muitas polegadas, com poltronas reclináveis, com acabamento prime. A gente tem uma academia dentro da casa. Assim, a pessoa, ela tem todo o conforto e comodidade dentro desse imóvel. São ambientes amplos. Ali na área social, depois, voltando, só fazendo um gancho aqui na nossa conversa, Sim, que você veio sim. falar dos profissionais que trabalham na minha equipe hoje. O Alessandro está produzindo o nosso material. Inclusive, ele voltou novamente na casa para fazer novos takes sozinho, bem tranquilinho. Então a gente vai ter muito sobrevoo. O vídeo vai ficar sensacional que a gente está preparando para vocês. Foi muito legal gravar com a Trisha nessa casa. E aí, você pode perceber, no dia que nós vimos a casa, que a parte social, que seria o nível da rua, porque lembrando, a gente tem 4 pavimentos nessa casa, o que é Uhum. o nível da rua, a gente tem pé direito de 4 metros. Então, E assim, aquela adega? não, maravilhosa, né? E eu vou Maravilhosa. falar, confesso, viu? Eu já visitei muitas casas aqui em Alphaville com adega para 500 rótulos, etc e tal. Eu te garanto que quem comprar aquela casa que gosta de vinho, chega a ter rótulo ali de 900 mil reais. É muito Então. luxo. É Uhum. assim, é o alto luxo É o realmente. alto Quem luxo, comprar aquela sim. casa realmente gosta desse do ostentação, da Sim, ostentação. De sim. Eu acho que ostentação o chique, porque é uma perfil. casa super Exato. minimalista, não é aquela coisa É, de muito coisa, muito flu-flu, né? Muita exatamente. decoração. Eu achei que ela tem uma elegância, né? É uma Isso, casa é uma que casa traz um elegante. luxo elegante, não é exagerada, porque muitas casas de alto luxo exageram um pouco. E aí, às vezes, eu acho que foge da. Mas existe cliente para tudo, né? Existe cliente para o mais clássico e o cliente mais moderno. Eu acho que essa casa é um cliente moderno com um pouco de classe, sabe? Nesse sentido Sim, de um móvel mais reto, de cores sim, mais clean, né? Eu acho sim. que de um imóvel que tem uma passagem mais ampla, que não tem muitos móveis, mas os que tem são de qualidade excelente, de excelência, né? Ali foi uma ideia da arquiteta, junto com os engenheiros e todo mundo, que foi uma equipe gigantesca bolando aquele projeto. Uhum. Aquele terreno ficou alguns anos ali depois que o proprietário comprou nessa Inclusive, estruturação. é legal você falar também que ele nunca foi habitado, né, Aline? Essa Não, o casa. imóvel é novo, nunca foi habitado. Aquele imóvel, inclusive, na verdade, aquele terreno, ele já teve um imóvel anteriormente. O Uhum. proprietário atual, ele comprou visando o terreno por conta das Tá. duas alamedas de entrada e saída. Foi uma compra super estratégica, foi muito pensado e planejado. Eu cheguei até contato com o proprietário anterior, depois que a casa ficou pronta, ele falou: Aline, eu tô assim, eu vendi o terreno e agora eu sei que lá tem uma casa de 50 milhões, tá todo mundo louco. Eu falei: é Tinha isso. visão, né? O cara que comprou tem visão completamente ali. E isso foi realmente para investimento. Ele Uhum. construiu, quando a gente soltar o vídeo, as pessoas vão poder perceber que nós já temos toda a parte de mobília e as camas, por exemplo, ela já tem a parte de roupa de cama. A única coisa que não tem nesse móvel e que eu achei muito interessante de não ter é a parte de tapeçaria. A parte de tapete na casa não tem. Parte de cortinas a Uhum. gente
né? Tem. Roupa de cama tem, porque é uma roupa de cama muito básica e clean, que segue a decoração da casa, super minimalista. Mas os tapetes, eu acho que tapete realmente é uma coisa muito pessoal, porque o tapete você não muda sempre. Agora nós estamos fazendo um trabalho de divulgação na casa, então a casa ela está sendo bastante frequentada. As pessoas acabam que vão estar ali, né? Muita movimentação sobre o tapete, pisando e etc. Então, assim, Aline, o que, que não tem nessa casa? Meu amor, só não tem tapete, porque o resto tem tudo. Você vai entrar somente com a sua roupa e utensílios pessoais e parte de louça, que louça não tem. O resto, a casa tá, assim, extremamente completa. É um imóvel realmente muito luxuoso. Está sendo muito falado aqui no na nossa região, né? Mas também é um imóvel muito específico. É para um cliente super específico. Não é para... por exemplo, eu acho que esse imóvel, por exemplo, não se classifica para um jogador. Porque o jogador, ele tá muito, tipo, hoje eu tô aqui, amanhã eu fui vendido para não sei na onde. E um imóvel de 50 milhões é um imóvel que, esse imóvel, inclusive, nas contas finais, ele tem uma liquidez, né? Só que é um imóvel que você não vai vender rápido. Você não vai colocar no mercado hoje e em um mês ele vai estar sendo vendido. Sim. Então você tem ali o patrimônio investido, mas você não tem uma rentabilidade rápida, né? Uma liquidez rápida do imóvel por conta do valor agregado. Então eu imagino assim um imóvel para um presidente de banco aí que está se aposentando, que vai ficar alguns anos no imóvel, vai usufruir ali. Ontem eu estava num open house aqui em Alphaville, né, que a Mônica da Alpha House me convidou e ela fez a parte de organização lá com a empresa que está administrando o imóvel e em contato ali com alguns corretores aqui da região, exatamente sobre isso, a gente conversou sobre imóvel de 50 milhões. E eles têm o mesmo pensamento que eu, que é realmente para um cliente muito caracterizado. Então, isso dificulta para a gente, né, para nós corretores, porque a gente tem que ter uma estratégia de marketing muito assertiva, boa. assim. E estudar muito. Fiz um vídeo e vou botar aí no mercado. Meu, não vai atrair esse perfil de cliente, né? Esse perfil de cliente, eu imagino, eu não sei Tratado você, né? a dedo, né? Eu penso assim, que um cara desse, que tem esse perfil, ele não fica na internet ali procurando imóvel em qualquer lugar. Eu penso que ele tira 20 minutos do dia dele quando ele chega naquela mansão dele, vai acender um charuto, tomar um uísque, ele fala: agora eu tenho 20 minutos, eu vou procurar o que eu quero. E o corretor que tiver a eficiência de responder nos primeiros 5 minutos é o que vai ficar com esse cliente. Porque É o se que está você mais responder preparado. amanhã, outro já respondeu. Esse cliente vai estar o dia inteiro trabalhando, ele não vai te responder durante o dia. Então, assim, você tem que pegar um imóvel desse e fazer um trabalho de excelência, desde da parte que você começa ali, a parte de filmagem, que é a parte de foto e vídeo, né? Até o trabalho de estratégia e divulgação desse imóvel. E também a hora que você vai ali capturar o seu cliente. A hora que você capturar, você tem um prazo muito curto. A gente fala aqui na nossa imobiliária, a gente trabalha entre 3 e 5 minutos. Esse é o tempo que o cliente tem que receber atendimento a partir do momento que ele cai na nossa mesa. Entrou A livre. gente entende que depois disso já perdeu. Já tem muito. Já perdeu. Exatamente. Entrando nesse assunto que agora é de atendimento, de mais detalhes para o corretor também, né? Porque a gente está falando aqui também para pessoas do mercado imobiliário. Como que seria esse processo de venda de um imóvel desse porte, né? Quais são os desafios e as recompensas para a gente entrar mais no detalhe de fazer uma venda dessa? Tá. O primeiro passo de uma venda desse porte é o corretor realmente respeitar o sigilo do cliente. Porque esse cliente, com esse perfil e esse potencial, ele quer realmente muito sigilo, muita privacidade. Ele não quer fala, não quer falar quem. Apesar que eu vou falar assim, ó, quem já está no mercado há muito tempo, ele não vai abrir o nome de um cliente desse para amigos. Ah, estou atendendo fulano de tal. Não vai falar, né? Mas tem muitas pessoas, assim, muitos corretores que às vezes, por falta de experiência, ou até por não enxergar a maldade, acaba falando por empolgação. Meu, tô negociando imóvel de 50 milhões. E, gente, se a gente faz uma venda de 50 milhões, a comissão é em torno de 3 milhões de reais, né? Sim. Óbvio, aberta a negociação. Mas, então, quem não quer vender um imóvel de 50 milhões de reais? Qualquer um. Então, eu acho que o primeiro passo, quando esse cliente chegar para você, é realmente você respeitar a privacidade e o sigilo do cliente.
Exato. Esse cliente a gente tem que ter uma excelência no atendimento. E eu digo mais, a gente tem que ter uma assessoria jurídica muito grande. Porque um cliente que investe 50 milhões, ele tem uma expertise nesse Exato. assunto de direitos e deveres. E a gente não pode escorregar, não pode, assim, sabe? Então, o que eu imagino que seja o primeiro passo? Para eu levar um cliente desse dentro daquele condomínio, eu já preciso saber quem é meu cliente. Eu não posso colocar qualquer pessoa, porque tem É, curioso, né, que quer ir é. lá só ver, só passear. Eu não posso levar qualquer cliente dentro de uma casa de 50 milhões de reais, sabendo que eu tenho muitas outras pessoas dentro daquele condomínio que tem muito dinheiro. A gente fala, inclusive, que o PIB de Alphaville está dentro daquele condomínio. Sim. Então, eu preciso manter a segurança tanto do proprietário do imóvel, que não quer qualquer pessoa dentro do imóvel dele, e isso não é discriminação. Nós estamos só falando de potenciais clientes. Tem pessoas que querem só ir conhecer. Eu te confesso que se alguém falar assim para mim, Aline, eu gostaria muito de conhecer, eu não vou comprar, eu gostaria muito de conhecer. Dependendo da pessoa, talvez eu até levaria, Sim. porque eu sei que Pode gera comprar em outro curiosidade. lugar também, né? É um cliente que pode comprar em outro lugar também. Exatamente. E gera curiosidade, porque eu já Uhum. fui essa pessoa que não morava em Alphaville e eu quero desfilar dentro desses condomínios e ver essas casas. Então, primeira coisa, sigilo. Depois, uma assessoria jurídica muito ampla, porque a gente precisa ter uma negociação muito assertiva. Qualquer vírgula, Você assim, já diferente do que é. perde a credibilidade, a confiança do cliente. Exatamente. E eu acho que para a gente construir uma autoridade no mercado para conseguir capturar um cliente desse, leva-se muitos anos. Então, Sim. quando você tem uma autoridade, você tem o poder de reter na mão um cliente com esse perfil, você tem que fazer tudo minuciosamente, Pensado, muito calculado, certinho, muito correto. certinho. Já tem que ter um Então, qual que processo é muito bem feito, né? exatamente. E qual que é a dificuldade? Falando em dificuldade, em desafios. O desafio realmente é você conseguir atender as expectativas do seu cliente. Porque um cliente nesse perfil, ele é muito exigente. Eu Uhum. falo até de arquétipo. Eu Uhum. já ouvi muito o Ricardo Martins falar disso e realmente funciona. Tem Funciona. cliente que ele gosta que você seja uma pessoa ali mais tem empatia, tal. E empatia não é ser engraçado, não. Uhum. É você ter empatia e você saber lidar ali, conduzir. Você não pode. Você tem que entender o cliente, o momento dele. Às vezes é um cliente que ele não quer muita Uhum. pergunta, ele não quer que você fique andando atrás dele na casa. Tem cliente que Tem gosta que que ter o você feeling acompanhe. também, né? Ali, se chega com a Sim, esposa, como você vai se comportar. sim. São os detalhes que fazem toda a diferença no atendimento de alto luxo, né? Você não É pode muita errar. coisa. Uma Não pode errar. respiração, você já perdeu. Se você não tiver Exatamente. atenta, né? Na negociação de alto luxo, você tem que estar atenta aos detalhes que talvez tenham passado despercebido para você antigamente, né? Sim, eu assim, a gente não falou do começo da minha carreira, mas no começo da minha carreira eu passei, assim, tipo, vários apuros, porque Uhum. falta de conhecimento, e aqui a gente, por mais que eu fale, eu não comecei no alto padrão, no triple A, mas os clientes eram muito exigentes, às vezes te olham assim, tipo, de cima para baixo, te intimidam, então o começo foi muito difícil. Agora, qual que são as recompensas desse imóvel? Pô, você vender um imóvel desse valor, você ter uma comissão desse perfil, primeira coisa que ali é onde você costuma trabalhar, ali é a sua região, você já ganha uma visibilidade imensa, porque não é qualquer corretor e qualquer imobiliária que consegue negociar um imóvel de 50 milhões. Sim. Então ali você é recompensado com muito dinheiro, né? Ali você Uhum. consegue E realmente reconhecimento falar. também, né? Eu vou te falar, se você não for milionária, você vende uma casa dessa, você já pode se tornar uma Se milionária, tornar. porque Sim. você tem 3 É só milhões na conta. Então saber você investir, só saber encontrar os imóveis certos depois e fazer virar o dinheiro e crescer, né? Diversificando. exatamente. E aí a visibilidade, né? Porque quando Uhum. você faz uma transação nesse ticket, você ganha visibilidade entre os parceiros, né? Às vezes já reconhecem e sabem que você tem potencial, mas de repente ali fala assim, nossa, realmente aquele corretor ele é bom de verdade, ele negociou aquele Sim, imóvel que está o mercado inteiro trabalhando, né? sim, Veja com certeza. você É é isso que eu de ia falar sobre Campinas.
Eu ia entrar nesse assunto agora com você, não está no nosso roteiro, mas eu queria até saber, como parceira sua, corretora, dona de imobiliária aqui em Campinas, como é o mercado de imobiliário aí de Alphaville, entre os parceiros? Existe essa parceria? Nos open houses vocês se ajudam? Porque nós temos a imobiliária Casa Preta com uma exclusividade em Alphaville, a gente está entrando também no mercado aí de Alphaville, também, somos mais aqui da região de Campinas, mas eu queria entender esse mercado aí de vocês. Como que tá? Como que você sente que tá essa parte? Eu vivo falando que eu acho que quem estiver fora da rede de conexão e de network perde muito. Eu sou a favor de que a gente precisa dividir para somar, né? Eu não sou aquela assim, tô com um cliente para comprar uma casa de 4 milhões, eu não tenho a casa, mas eu não vou buscar parceria. Não. Se eu não tiver, o que é muito difícil, porque a gente bate muito forte em captação aqui na imobiliária. Isso é um tema assim que a gente não abre mão. Para a gente ter cliente, a gente precisa ter imóvel. Se não tem imóvel, não tem cliente. Então, captação é um ponto forte nosso, assim. Então, eu sempre falei que precisa ter essa conexão. Ontem mesmo eu fui no Open House e, assim, é óbvio que a gente tem um ou outro que não se mistura ou ainda não aderiu a esse negócio de criar conexões com outras imobiliárias, né? Não tem. Mas eu acredito, e pelo que eu tenho vivenciado aqui, pelo que eu tenho visto, o mercado aqui, ele apontou sim para parceria, para network, para fazer collab com outras imobiliárias, para gravar em parceria. Inclusive, hoje o meu filmmaker tá na rua, hoje é dia que eu faço gravação o dia inteiro. Eu arrumei uma pessoa para me cobrir aqui da imobiliária, mas na parte da tarde eu tenho 4 imóveis que eu vou gravar, que é de um parceiro meu. Ontem no Open House, ele virou, eu falei, nossa, vou embora, que eu ainda tenho que ir pro escritório, eu tenho que filmar 6 casas da manhã, eu só agendei 2, porque eu fiquei o dia inteiro na correria. Para, Aline, então, vai no endereço tal, endereço tal, endereço tal. Acabou. Isso é parceria, mas isso também é confiança. Porque se ele me dá esse endereço, eu posso levantar o proprietário, porque eu tenho condições para isso. Claro. Só que a partir do momento que eu estou ali precisando de ajuda e a pessoa me estende a mão, eu acho que a honestidade nesse mercado é essencial. Porque essencial. Aqui, assim, você hoje vai lá e passa a perna no coleguinha, amanhã acabou. Fechou. Principalmente porque Alphaville é assim, como eu disse, né? Apesar de parecer uma cidade, é um bairro dentro de 2 cidades, que metade aqui em Barueri, metade aqui em Santana. Mas para nós que moramos aqui, a gente acha que é uma vila. Porque você vai na padaria, o cara te chama pelo nome. Entendeu? Todo mundo se conhece. Então, você tem que ser honesto. E eu sou adepta à parceria. Eu gosto muito. Aqui na nossa imobiliária, a gente trabalha até falando de nicho que você falou lá no começo, eu vou resgatar isso um pouquinho. A imobiliária ou o corretor, que ele quer fazer tudo, ele não faz nada. Ou antes era corretor, né? O nome era corretor. Você é um corretor, então você vende um galpão, você vende uma área, você aluga um apartamento, você vende uma casa. Hoje é especialista. O corretor, hoje, ele se tornou um especialista. Então, eu sou especialista hoje em imóveis de alto padrão. Eu posso vender uma área? Eu posso vender uma área, mas será que eu vou saber conduzir ali? Porque a gente tem legislação do que pode e não pode naquela área. Eu não sei se ele vai pôr uma indústria que ali ele consegue estabelecer. Então, assim, eu consigo vender com uma assessoria por trás, porque eu tenho um departamento jurídico hoje aqui com 4 ou 5 advogados que iriam me assessorar, mas eu não sou especialista. Você passa para o seu coleguinha, faz uma parceria e tá tudo bem. Exatamente. Eu faço muito isso. Exato. E aí é o que acontece aqui. A nossa imobiliária hoje, ela é setorizada. Então, a gente tem o departamento residencial, a gente tem o departamento corporativo, a gente tem o departamento industrial, e a gente tem... Mas assim, Aline, então você não pode atender se vier um cliente de indicação para você? Eu posso atender, mas eu vou buscar um especialista do departamento. Para auxiliar. Eu tô com uma corretora, a Trisha. Inclusive, nós estamos, né? Já passamos por nessa residencial, conexão. Agora estamos no corporativo, né? Legal. Aí tem que estar ali, ó. E aí,
Daqui a pouco sai a de 50 milhões, amiga. Meu Deus, vai sair, amiga, eu tenho certeza. Eu tô ansiosa pelo vídeo. Se o Alessandro estiver aqui assistindo, viu, amiguinho? Nos ajude. Libera nosso vídeo. E aí, é o que a gente faz. Então, eu falo assim, ó, fulano, eu tô com uma parceira aqui, você faz a conexão direto com ela? Você quer que eu vou atendendo ali, mas a gente conduz junto? Isso, pra mim, é parceria. Eu gosto muito. Uhum. Deu uma falhada. Eu nunca quis ficar famosa na internet, eu não trabalho para isso, mas eu quero muito ser reconhecida pelo meu trabalho. É isso, posicionamento, né? Exatamente. E eu venho trabalhando muito para isso. E para isso a gente também tem que estudar, viu? Que eu vejo corretor aí que fala que é isso e é aquilo, mas tem que estudar. O que eu já investi em curso, em estudo, em aprendizado, para eu chegar no mercado de alto luxo, para eu conseguir fazer uma venda de 40 milhões, que foi que eu sempre falo dessa do Heritage, que para mim é uma emblemática, como você fala, fazer uma venda dessa é muito difícil, encontrar um cliente desse é muito difícil, chegar nos finalmente de uma venda dessa é muito difícil. Então, a gente tem que aprender também a se posicionar. Eu sempre falo, qualquer um que queira consegue chegar no alto luxo. Ponto. Eu também venho de uma família de médio, baixo padrão, também comecei de baixo e fui buscando. Não sabia o que era o alto luxo, para mim era muito irreal. E por conta da minha curiosidade e de buscar sempre conhecimento no detalhe, de atendimento, eu gosto de atender, eu gosto de vendas, e isso me fez estar hoje, né? E eu queria até falar sobre esse assunto, que você falasse pra gente, né? Esses potenciais compradores que podem estar aqui ou enfim, até para os corretores que estão aqui assistindo, que conselho você daria para quem está considerando investir, por exemplo, num imóvel de luxo? Qual conselho você dá para essa pessoa? Eu acho que isso é uma coisa também até bem complicado. Por quê? Quando a gente fala de imóvel de luxo, normalmente as pessoas elas investem no imóvel de luxo para moradia, que não deixa de ser um investimento, porque a gente sabe que o imóvel ele não tem depreciação. É só valorização. Então você vai, pega o seu dinheirinho ali e compra uma casa de 4 milhões hoje, no mercado hoje, falando das taxas de hoje. Você mora em todo conforto, tudo tal, legal, e amanhã ou depois, eu quero fazer um upgrade, ou eu vou mudar de país, ou sei lá o quê. O seu imóvel, com certeza, já não vai valer mais 4 milhões, ele vai valer muito mais. Mas eu falo agora, falando em investimento, que não é o tema da live de hoje, mas falando em investimento imobiliário, e você é uma grande especialista disso, quando a pessoa fala assim para mim, eu quero viver de rentabilidade de imóvel, né? Eu quero hoje ser um investidor de imóveis. Eu já não aconselho o alto padrão, porque você não tem uma liquidez tão grande quanto, por exemplo, você investir hoje que é o estúdio. Hoje, em São Paulo, você tem um estúdio lá, vamos falar de um modelo aí da Vitacom. Inclusive, que vai ter um lançamento agora da Vitacom Jaú, que está com fila de espera já, né? Que inclusive a gente tem um na Rebouças de fundo, vai ser 2 de fundo, por quê? Porque a empresa ela fez um estudo daquela região e ela entendeu que aquele único Vitacom da Rebouças não está atendendo a demanda. Não dá conta. Então, olha aqui, meus clientes, eu tenho esse Vitacom aqui que não tá dando conta, a gente tem uma procura muito alta, né? E a gente não tá conseguindo cumprir essa demanda. Então, eles estão fazendo o Vitacom de fundo, que é o da Jaú. Então, assim, Aline, eu quero investir. E não deixa de ser um imóvel de luxo, porque os acabamentos da Housee hoje, se você compra o pacote lá de acabamento da Housee, é um acabamento maravilhoso, uma marcenaria linda, é tudo muito maravilhoso. Eu tenho um estúdio, mas você pode ter um estúdio de luxo, né? Sim. A gente tem os apartamentos menores da Cirela, que é mais caro que uma casa. Total, eu falo que assim, depende do fim que o cliente quer, né? Você tem que saber só, o mesmo cliente ele pode comprar a sua casa de alto luxo e também pode comprar para investimento um apartamento de luxo pequeno para investir, para rentabilizar, para viver ali da renda do imóvel. Exatamente. Então depende muito, você né? tem um rendimento mensal, né? Se você tem uma casa, porque assim, o que acontece? O imóvel, a casa, por exemplo, aqui em Alphaville, nós não temos demanda de Airbnb. Os nossos prédios, os nossos condomínios, os de casa já não tem nem cogitação.
Mas os condomínios de apartamentos que a gente tem aqui em Alphaville, eles não têm permissão para Airbnb. São imóveis residenciais para você fazer locação Sim. anual. Não tem nem esse negócio de mensal. A gente tem algumas unidades de flat, que aí vai fazer por diária, mas aí é flat. Você pode também ser investidor de flat, tudo bem. Mas, inclusive, trabalhamos com locação também aí em Alphaville, para quem precisar. Aqui não é só compra e venda, né? A sua imobiliária também trabalha como a Casa P, sim. com locação. Sim, nós trabalhamos com locação, inclusive nós temos apartamentos menores, de valores menores. As pessoas falam, Aline, só vende casa de 5, 6 milhões. Não, gente, eu vendo casa de 1.400.000 também. Eu tenho apartamento de 700 mil reais. Se você quiser comprar comigo, meu amigo, A gente eu encontra o que for preciso, eu né, Aline? encontro o seu imóvel. Então, para falar em investimento de luxo, se você tem uma casa hoje, você precisa arrumar um inquilino que fique pelo menos 12 meses. Sim. E aí você tem uma garantia de rentabilidade durante aqueles 12 meses, mas se a casa ficar em algum momento desocupada, você já não tem essa rentabilidade e você tem as despesas que a casa te gera estando fechada. Quando você parte... Exatamente. Quando você parte para um estúdio que tem a liberação, a permissão do condomínio para entrar no módulo de diária de Airbnb, você tem uma lucratividade alta e todos os meses. O seu apartamento não vai ficar o mês inteiro desocupado. E dependendo da localização, porque isso é muito importante, quando você vai fazer um investimento imobiliário, a estratégia é a locação. A localização. Perdão. É o que eu trabalho aqui. É crucial. Eu falo aqui sobre aposentadoria imobiliária, assim, me acompanha já sabe. E nos conteúdos que a gente fala, para escolher para aposentadoria imobiliária, a localização é o primeiro ponto, porque senão você não vai alugar. Se não tiver demanda, não tem locação. Não adianta ser o melhor apartamento, mais bonitinho, bem arrumadinho, não vai alugar. Então, primeiro você tem que pensar aonde você tá, aonde você quer investir, né? A localização é primordial para você viver de aposentadoria imobiliária. Sim, às vezes você tem uma excelente oportunidade, porque a gente sabe que tem muitos imóveis de oportunidade. Sim. Então você fala assim, eu vou comprar esse apartamento porque tá uma excelente oportunidade. Estou pagando 200 mil da avaliação. Tá, tudo bem, mas esse imóvel, ele tá numa localização... Vamos supor, você está comprando para gerar renda, né? Não é para você morar. Esse imóvel está numa localização que tem demanda? Esse imóvel, ele pode funcionar como Airbnb? Então, você tem que estudar tudo isso. Por isso, eu falo muito no meu Instagram de você ter um corretor de imóveis, de você ter um especialista para te auxiliar. Se você não é um especialista em investimento imobiliário, né, você precisa ter alguém ali qualificado para te ajudar. E o especialista em imóveis, ele precisa realmente se dedicar àquele cliente, ser sincero com a negociação. Porque às vezes você pega um cliente que não entende, mas você quer vender a qualquer custo. Você sabe que aquele imóvel não vai dar rentabilidade para ele, não está numa localização boa, não tem demanda e tal, mas ainda falar assim, que não. Ainda assim você fala o que ele quer ouvir. Então, eu acho isso muito... você vai vender. Você vai vender, mas você não vai fidelizar o seu cliente. E se você fizer um trabalho de excelência e falar para ele, compra essa unidade nesse lugar, isso aqui vai te rentabilizar X por mês, você pode ter certeza que se o que você fez ali para ele naquela negociação der certo, você fidelizou o seu cliente, provavelmente ele vai ver que isso te gera um retorno muito grande, ele vai te procurar outras vezes para investir em outros imóveis e vai te indicar para outros colegas, amigos, enfim, família. E é por isso que eu falo de você ser um bom corretor. E outra coisa também que a gente fala, porque aqui em Alphaville, as imobiliárias, às vezes, eles colocam um ticket mínimo, né, para você atender. Então, aconteceu um fato, quero fazer um parênteses aqui bem rapidinho, aconteceu um fato comigo há um mês e meio atrás, mais ou menos. Entrou um lead na imobiliária de um ticket muito baixo, 7.500 reais. Ninguém queria atender, nem os corretores, porque eles pegam a partir de 12 mil reais. E eu sou gestora lá na minha equipe, junto com o meu sócio, que é o Rafael Waller. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, é um cliente, meu amigo. Falei, bora pra cima, vamos arregaçar as mangas. Apesar de não ter apartamento nesse tipo, porque a gente não trabalha, eu falei, vamos atender. Amiga, deixa eu te falar, eu fui atender esse cliente, que inclusive se tornou meu amigo. Hoje ele participa até da célula que a gente faz toda sexta-feira. Eu fui atender esse cliente, eu mostrei 2 apartamentos.
No mesmo dia, ele fechou essa unidade de R$ 7.500, mandou a documentação. Uma semana depois, quem me procurou para comprar um apartamento? O irmão dele, por indicação dele. E nós estamos negociando a venda do apartamento do irmão. Então, assim, eu tirei essa crença da cabeça. Ah, eu trabalho só alto padrão. Chegou um cliente para mim de 7 mil, não vou atender. Não, eu vou atender. Eu vou atender porque se ele for um bom cliente, vai me gerar a minha parte ali da comissão. E esse cliente, provavelmente, com o trabalho de excelência que o nosso escritório vai prestar, ele vai me indicar outras pessoas e foi o que aconteceu. Então, eu deixo também essa dica para o corretor de alto padrão, porque às vezes a gente não consegue por conta da demanda. Se você é um corretor que tem muitos leads, fica difícil de você conseguir gerir ali. Mas, tenta encaixar para uma outra pessoa atender, não deixe esse cliente sem atendimentos. Nossa, Porque eu você tenho não sabe várias o que pode coisas te trazer. nesse estilo. Quando eu fazia plantão de vendas, ninguém quis atender um cara que veio de chinelo e eu fiz uma venda grande para ele. Então, assim, eu acho que julgar o cliente enfim, eu acho que existe perfil para tudo. Se o cliente chegou até você, você tem que dar o seu serviço de excelência. Como corretora de imóveis, meu foco é mercado imobiliário de luxo. Sim, mas eu venho de baixo, eu sei vender todos os tipos. Eu passo para, se eu não tiver o produto, eu vou fazer uma parceria com outro corretor que vai ter o produto que ele precisa. O que eu foco? No cliente. Meu foco sempre vai ser o cliente, porque o produto em si eu encontro aonde for, né? Eu tenho as minhas especialidades, mas eu vou encontrar o que ele precisa. E é isso, Aline. Eu queria até entrar nessa parte de imóveis, mais de mulher também, porque a gente está falando um programa Mulheres no Comando, a gente fala sobre empreendedorismo, sobre mulheres que são referências no mercado, e você é uma referência aí no mercado de Alphaville de alto luxo, de alto padrão, veio de baixo também. Eu queria que você falasse pra gente quais são os desafios e oportunidades que você encontrou no mercado de luxo e um conselho que você pode dar para outras mulheres que querem entrar nesse mercado, que assim como eu também já tenho pessoas que eu me espelho, que são referências para mim, para eu ter me tornado quem eu sou hoje. E você também, com certeza, tem mulheres que se espelham, que se inspiram em você. Olha, amiga, eu vou te falar que os desafios foram, assim, gigantescos, Imagina. né? E eu acho que, como tudo na nossa vida, em algum momento você fala assim, eu acho que isso daqui não é para mim, eu vou desistir. Mas eu digo a você que, como eu falei lá no começo, eu iniciei no mercado por uma. Nem sei como, não sei te dizer por que foi, se foi coisa de Deus, Era se para foi um ser, escorregão. com Então, eu certeza não é sei. coisa de Deus, Mas né? eu não tinha Cresce, vou até falar isso aqui que não é legal, eu não tinha Cresce. Eu vim morar em Na sua Alphaville, eu primeira venda. sonhava muito, eu sonhava muito em morar em Alphaville, eu trabalhava aqui nas concessionárias aqui de Alphaville, e porque eu queria morar em Alphaville e até lei da atração acho que funciona, porque hoje Muito. eu vivo o que eu sonhava. E aí eu vim Amém. morar, aí eu falei, meu marido falou, vamos morar em Alphaville. Eu falei, tá, né? Vamos morar em Alphaville. A corretora que alugou o meu primeiro apartamento aqui em Alphaville, ela se tornou minha amiga. E ela morava no mesmo prédio que ela me alugou o apartamento. E aí, um dia ela falou assim, ela me ligou, né? A gente fez amizade, ela tomava café na minha casa, enfim, a gente começou a ir pra igreja juntos e tal. E aí ela falou assim pra mim, amiga, você tá em casa? Eu falei, tô em casa. Faz um favor pra mim? Eu falei, faço. Atende uma cliente pra mim, abre um apartamento aí na Alameda de trás, na Alameda Grajaú. Eu falei, oi? Eu falei, como assim abre um apartamento pra mim? Eu falei, eu não posso abrir um apartamento pra você. O que eu vou falar? Eu não sei nada, eu não sei. Né? Ela falou, Aline, não fala nada. Vai com a cliente. Eu já avisei a portaria, porque eu não tinha Cresce, nem sabia o que era ser corretor. Eu já avisei a portaria que você é uma corretora minha, vai lá, abre a porta, deixa ela ver que eu já falei tudo pra ela, que eu não vou conseguir atender ela. Você fecha a porta e vem embora e eu ligo pra ela depois que eu terminar aqui de fazer minhas coisas. Falei, tá bom. Amiga, ela passou, ela, né, a noite a gente conversou, tal. Uma semana depois, mais ou menos, ela virou e falou assim pra mim: Aline, me passa a sua conta bancária. Porque na época a gente não tinha nem Pix, isso foi em 2014. Aí eu passei, daí 2 dias depois ela me transferiu, assim, algo aproximado de quase R$ 2.000. Eu olhei assim, eu falei, nossa, ela transferiu o dinheiro errado, né? Vou ligar pra ela. Eu falei, nossa, você é doida, menina, você transferiu 2.000, maluca. Ela, não, é a metade do aluguel. Eu falei, o quê? Eu falei, eu só abri a porta e ganhei R$ 2.000. É a metade do aluguel. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, era quase o meu salário na concessionária, porque eu tinha que bater meta pra ganhar mais. Eu falei, quando você não tiver ninguém pra abrir a porta, me chama. É tudo isso.
Aí ficou Mas não nisso, é só né? isso, viu, gente? Só abre porta vender, não, né? Corretagem não Não, é e só aí isso, então, não. não era só isso, porque pra mim era isso. Eu abri a porta Sim. e eu falei, meu, é isso, amiga. É que ela foi Falei, muito quer saber? parceira nesse Não, momento, né? Pra... para quem não é do mercado imobiliário, que eu acho que a maioria que está aqui hoje vendo é do mercado imobiliário, sabe que o 50 é isso. O que é Uhum. entrar de comissão, metade para cada parte. E aí eu comecei a conversar muito com ela e eu falei, meu, será que dá para ganhar dinheiro mesmo? Eu tinha uma outra impressão de corretor de imóveis, né? E eu, será que dá para ganhar dinheiro mesmo e tudo? Ela falou, Aline, tira o Cresce, procura uma escolinha, é super tranquilo, você vai estudar, você vai entender, porque isso é muito importante, porque como eu disse, eu fui abrir lá para cliente, eu não sabia nada. Se ela me fizesse uma pergunta, amigo, eu acho que eu tinha desmaiado lá no atendimento, porque eu ia me sentir de morta, né? E aí, Uhum. tá, pois bem, fui, tirei o Cresce, fiz todos os trâmites e tal, mas aí o que acontece? No começo eu me sentia muito insegura, porque eu atendia os clientes que era já alto padrão já para Alphaville, mas não era o que eu atendo hoje, né? E eu me sentia intimidada, eu achei que eu não estava inserida ainda ali naquele ciclo. Em algumas situações, eu peguei clientes grosseiros, e eu, bem mais nova do que era hoje, né? Hoje eu tenho autoridade para falar do mercado imobiliário, e hoje se o cliente me perguntar, eu tenho que responder ali, mas quando você ainda tem a insegurança, Você não tem parece que tudo. bagagem também, né? Você não Quando tem. está começando. Exatamente. Não, aí parece que é assim, quando você não sabe as coisas, aí parece que o cliente pergunta tudo. Mas Você fica muito é para você desconcertada. aprender, querendo ou não, né? Isso faz com que É, você aprenda, busque mais conhecimento. sim. Esse E medo, aí, né? Essa co- insegurança. com essas dificuldades, o que eu fiz? Eu já tinha feito lá, eu estava fazendo aqueles estudos, era muita apostila na época, era muita coisa, achei que eu não ia conseguir. Mas o que eu fazia? Eu chegava lá na Carminha e eu falava assim, Carminha, um cliente me perguntou isso, isso e isso, eu não sabia o que responder. O que eu fiz? Tudo que eu sentia de dificuldade no atendimento, no final do dia eu ia buscar conhecimento. Tudo. Então, se o cliente me perguntar tal coisa, o que eu tenho que falar? E outra, é assim, é responder e ser direto. Esse negócio de deixar no ar, responder, mas não respondeu, esquece. Você perdeu o cliente ali na hora. Se o cliente em algum momento perceber que você não tem conhecimento, acabou para você. A não ser que ele ame muito aquele imóvel, passe por cima disso e corra o risco da operação com o cliente, com o corretor que já demonstrou não ter experiência e que possivelmente pode fazer uma transação que dê errado Uhum, para o comprador ou para o locador, enfim, né? Porque se uhum. você não tem experiência e você não tem uma assessoria por trás, você pode ali no meio do caminho errar. O que não pode acontecer numa negociação, mas errar é humano, mas num negócio não dá Não para pode. errar, né? E aí, isso, eu tive muitos desafios no começo, principalmente por conta do público que eu atendia e eu não me sentia à altura do público. Então, Uhum. esse foi o meu maior desafio, eu me sentia inferiorizada. Quando eu comecei a atender as casas nos condomínios, que aí até então eu fiquei só centralizada ali nos apartamentozinhos, que era 4 mil de locação, 430 mil à venda, eu fiquei nesse ticket. Quando eu comecei a criar um pouco mais de experiência, que eu fui para os condomínios, é quase como começar do zero, porque é Sim. aquilo que eu te falei, você precisa conhecer todos os tipos de acabamento, louça, tudo que tem de moderno no mercado. Eu acho interessante o corretor de imóveis que participa das feiras todos os anos, Casa Cor, para você se atualizar, para saber o que vai estar chegando na tendência do próximo ano, porque muda muito Com rápido. Eu vou falar uma coisa certeza. besta, que muda e hoje aqui é Alphaville. Por exemplo, as esquadrias, o PVC. Hoje você tem lá as janelas. Antigamente a janela, para ser bonita, a casa e moderna, tinha que ser tudo branca. Uhum. Aí agora mudou e tem que ser tudo preta, a branca já é cafona, né? Para Sim, alguns. Aí agora que o pessoal tá todo mundo colocando preto, o negócio tá no bronze. sim, Então, isso, aí o cliente chega e fala, mas qual que é a tendência do momento? Você precisa estar se atualizando, sim, com né? certeza. Então, eu tive muitos, eu posso listar aqui, eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã, mas eu posso listar inúmeros desafios. Sim. A parte jurídica é uma coisa que pegava muito para mim, porque eu acho que é a parte de maior responsabilidade, né? Uhum. Então, naquela época, eu não tinha uma assessoria jurídica como eu tenho hoje. Sim, Então, eu acho que foi fundamental aqui para a gente também. A Vivalisto, que é a nossa parceira que faz o nosso que é jurídico, de Alphaville. que é de Alphaville. Inclusive, eu quero fazer uma visita para eles quando eu for lá. Semana que vem eu tenho gravação em Alphaville, da minha exclusividade. Inclusive, É, depois a gente vai. Eu quero abrir um open house lá e a gente conversar sobre isso. bacana. Mas eu quero ir lá visitar eles. Eles foram um grande
virada de chave aqui pra gente, porque o suporte jurídico para o alto luxo, para o alto padrão, se você não tem todo esse processo muito bem estruturado, e para nós, corretores, grandes parceiros que nós temos que ter no nosso mercado são escritório de advocacia, estava falando ontem também a parte de financiamento bancário, se você não tiver também grandes parceiros, a parte de arquitetura, se você não tiver parceiros que te deixem antenados, que você vá buscar o conhecimento ali, o alto luxo pede isso, pede que você esteja... na realidade, a corretagem, né? A gente tem que saber de tudo um pouco, mas o alto luxo mais ainda, né? Que são os detalhes que fazem a venda. Sim, a Vivalisto, ela é aqui de Alphaville, e a Aline da Vivalisto, eu não sei se você negocia direto com ela estava ontem lá no Penthouse. Eu, particularmente, não trabalho com eles, mas porque o nosso escritório tem um corpo jurídico próprio. Mas hoje, se você falasse assim para mim, Aline, como você trabalha? Se eu não tivesse esse apoio da imobiliária, eu posso te falar com toda certeza do mundo que eu também trabalharia com a Vivalisto. Inclusive, eu tenho corretores aqui em Alphaville em parceria, que trabalham com eles e falaram assim, olha, eu me embananei ali no meio do atendimento, assim, deu um desacerto entre o comprador e o vendedor, e se não fosse a Aline fazer essa intermediação, a minha venda tinha caído. Então, assim, eles é muito eles legal têm uma que sensibilidade diferente, né, ali. Que você fale sobre você ter a assessoria deles, porque realmente você está realmente uma excelente assessoria, você está muito bem assessorada. Assim. Eles são assim maravilhosos. Então, a parte jurídica para mim no início era um desafio. Mas depois, olha só, o que eu acho de você estudar, né? Eu fui buscar conhecimento sobre isso também, porque teve uma época que eu fiquei trabalhando como autônoma e sozinha, eu fazia os meus contratos de locação. Sim. Eu fazia tudo. É óbvio que numa venda você precisa ter um apoio, não dá para você fazer sozinho, assim, eu acho, né? Eu, pelo menos, não tinha experiência. Mas a locação eu fazia alteração, eu fazia a vistoria e tudo isso sempre buscando conhecimento, você vai aprendendo. E hoje a pessoa fala assim para mim, não posso fazer um curso. Gente, desculpa. Hoje o que a gente tem de conteúdo na internet gratuito, vídeo no YouTube, te falando como entrar para o mercado X ou Y, como fazer abordagem de cliente, como fazer retenção de cliente, né? Recuperação. Então, assim, tudo, o básico para você entrar hoje na corretagem, é óbvio que você precisa, né, ser associado ao Cresce, ter a carteirinha para você trabalhar com segurança e dentro da legalidade. Mas se você tem o Cresce e não tem um conhecimento ou até experiência, busca na internet. Hoje a gente tem de tudo na internet, sabe? Ontem, inclusive, tinha uma parceira, uma grande amiga minha, falou, eu quero entrar no mercado imobiliário, você quer me ajudar? Eu já fui madrinha de várias pessoas, inclusive você conheceu o Gabriel, que é meu padrinho de casamento. Adorei. Que eu apadrinhei ele no mercado imobiliário. Várias pessoas entraram no mercado imobiliário porque eu tô ali sempre. Eu acho que, assim, você que quer entrar para esse mundo, é um mundo maravilhoso, que transforma vidas. Eu falo que o mercado imobiliário te transforma a gente em todos os âmbitos, a gente aprende muito, né? Desde que eu entrei, há 9 anos eu tô no mercado imobiliário, desde que eu entrei, venho de baixo também e transformou a minha vida e vem transformando sempre. Então, você que quer entrar, eu sempre falo, você mulher, eu falo com as mulheres aqui muito, que quer mudar de vida, quer entrar para o mercado imobiliário, vá de cabeça, estude, aprenda, que eu tenho certeza que é um mercado que vai mudar a sua realidade, vai fazer você enxergar um mundo diferente também, né? A Aline é uma grande inspiração também para muitas mulheres, também veio de baixo, nós duas temos muitas coisas em comum nesse sentido, então acho que faz todo sentido, né? Eu acho que antigamente, eu acho como tudo na vida, tudo é muito masculinizado, assim, a maioria das coisas, né? Total. Então a corretagem, né, ela era uma profissão que, ao meu ver, talvez um olhar até machista também, meu, né? Era uma coisa para homens. Mas não é um olhar machista. Eu acho que realmente era um mercado muito machista. Hoje temos muitas mulheres se posicionando no mercado imobiliário, mas antigamente a gente não tinha voz. Eu falo que quando eu comecei, 9 anos atrás, eu não tinha voz. Imagino as mulheres mais antigas ainda do mercado. Sim, grandes nomes, assim como referência, assim como eu sigo você também como referência, tenho aprendido muito com os conteúdos, essas lives ajudam demais a nós mulheres, né? Cada hora a gente tem um tema diferente ali de assuntos que a gente realmente precisa estar inserida, que nós precisamos saber. Então, assim, era uma profissão que, ao meu ver, os que ganhavam mais, os que tinham mais clientes e tal, eram os homens, mas hoje
Eu acho que a mulher, a gente tem condições de dominar o mundo, dominar inclusive a corretagem. É óbvio que a gente tem excelentes Está lado nomes, a lado, como né? exatamente. Você pode ver que grandes imobiliárias hoje, as CEOs são mulheres. E para as mulheres que falam assim, e o mais legal é assim, é interessante você começar numa imobiliária que você tem uma referência, para você ter um respaldo. Mas no pior dos cenários, não tenho tempo, tenho filho, tarará, tarará. Se você estudar, se você estagiar, se você tiver força de vontade e quiser aprender, você consegue começar aos poucos e você não precisa estar ali 24 horas como um trabalho em, por exemplo, CLT. Uhum. Você consegue organizar a sua... Você, por exemplo, hoje você é mãe, né? A Hannah, maravilhosa, aquela princesa que incendiou ali de energia a casa, aquela maravilhosa. Por exemplo, você hoje não pode falar assim, não, hoje eu vou fazer uma agenda de 9 a 7 horas da noite. Eu tenho captação, eu tenho filmagem, tenho cliente para atender, tal, tal. Você não pode. Você está adequando a sua realidade hoje, Sim. a parte profissional com a parte maternal. E legal, dá para a gente conciliar. Então a gente não sai todos os dias, né? Eu venho para a imobiliária, mas, por exemplo, se você trabalha sozinho, você tem condições de conciliar a maternidade e o trabalho, né? Eu tô começando agora, eu preciso iniciar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa tem um puta de potencial, ela é formada até em uma outra coisa, ela tá com a autoestima baixa, tá em quadro depressivo e acha que não vai conseguir mais nada. Meu, nós mulheres temos uma força gigante. Eu posso falar para você, hoje eu tenho como referência grandes nomes que fizeram fortunas somente trabalhando no ramo imobiliário. Então, assim, é um mercado que dá para a gente ganhar dinheiro, ter estabilidade financeira, tanto como investidor, como corretor, né? Se você é corretor e você está inserido no mercado, você consegue enxergar as oportunidades e você começa a investir o seu dinheiro também nisso, por exemplo, como você fala da aposentadoria imobiliária. Então, você consegue enxergar as coisas em vários âmbitos. E o meu conselho hoje, o que eu daria para as mulheres, falando em específico para as mulheres, se você acha que é isso que você quer, porque você também precisa querer e gostar, você precisa ter muita paciência. Não é uma coisa assim, eu falo, as pessoas veem eu Não é gravando, fácil. ela só fica na casa gravando. Gente, é Mostra trabalho. só a ponta do iceberg, né? A parte, o off pega fogo muito, né? É muito Não trabalho. não é trabalho pouco, não é dinheiro fácil, é trabalhar. Mas se falar assim, trabalho dá trabalho, dá, mas trabalho é recompensado, então vai em Recompensa. frente, porque é um mercado amplo, tem mercado para todo mundo, vá se especializando, e não é porque você só ganha dinheiro com alto padrão, não, tá? Se você falar assim, eu vou começar ali, por exemplo, vamos falar do seu compadre que você Gabriel, apresentou. Ele já trabalhou no alto padrão, já. ganhou, fez dinheiro com alto padrão e ele decidiu mudar do mercado e foi, acho que ele está gerenciando, né? Gestor, é. Ele Então, tá tá como campeão de gestor. vendas, campeão de vendas. Então, eu vi essa semana, ele foi coordenador É campeão, alguma gerente coisa assim, campeão. gerente campeão. Então, assim, não é só o alto padrão que dá dinheiro. O Gabriel tá super Tá. estabilizado financeiramente, tem imóveis investidos, coisa que muito corretor especialista de alto padrão não tem, Sim. e ele tá trabalhando com baixo padrão e tá vendendo todos os Todos os dias. Todos dias. os dias ganhando dinheiro. Então, dá dinheiro no BED, do alto padrão, Minha Casa Minha Vida. Ricardo Martins está aí, é prova viva disso. Sim. Trabalha também com alto padrão em outros lugares, mas o forte é Minha Casa Minha Vida, com VGV de 2 bilhões do ano passado. Tá vendo? A gente vai encerrar essa live com muito empoderamento feminino aqui para você. Se quiser mudar a sua vida, você pode, você consegue. É só você se inspirar, você não desistir, você arregaçar sua manga. Levanta daí, bora juntas, que eu sempre falo isso. Vamos juntas. E a gente tem que se ajudar sempre em parceria. Aline, amei a live, você viu? Passou muito rápido. Estouramos a live hoje. Passou... Eu nem vi. E a gente ficaria aqui, ficaria aqui até... sei lá até que horas. Eu quero falar aqui pra galera que tá aqui, que a Arlene Gomes vai estar comigo semana que vem, quinta que vem, tem live de novo. A gente vai falar sobre gestão imobiliária, que é muito importante para você que quer aprender a gerir, quer fazer captação. Ela fala bastante sobre captação, como fazer essas captações para você melhorar a sua imobiliária. Você, como corretora, eu falo que a gente também tem que gerir a nossa própria vida, né? Mesmo se você não é dono de imobiliária, mas você é dono de você mesmo, é autônomo, também a gente precisa ter muito a aprender com ela,
Muito obrigada, Aline. Eu amei conhecer você. Eu vi que a sua irmã estava aqui também na live, virou corretora também. Paloma, que é gestora, que é a esposa do seu sócio também. Isso. Muito prazer em todos vocês. Amei conhecer vocês. Espero que a gente faça muitos negócios juntos. Você está vindo para Campinas, que eu sei que tem imóvel de vocês aqui. A gente faz um open house aqui também bem legal. E vamos vender, vamos trabalhar. Muito obrigada de coração por ter aceito o convite, viu? Olha, eu posso te chamar de amiga, né? Porque você agora já. Então, Nossos BOs a gente vai resolvendo, né? Exato. Eu que quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui com você hoje. Eu tenho muito a aprender, mas acho que eu também tenho um pouquinho para passar para as pessoas. Então, foi muito importante falar aqui hoje com você. Agradecer a oportunidade de estar junto, falar para essas mulheres que estão na live hoje, não desistam, sigam seus sonhos. O mercado está aí, o mercado é grande, é gigante. E se você quer conquistar a sua estabilidade financeira, é um mercado que sim, ele te proporciona essa condição. Então, por hoje é só. Vou te ver na próxima live. Nós vamos continuar nos bastidores falando sobre os nossos negócios. É isso, vamos continuar. Foi um prazer. E você, mulher que quer entrar para o mercado imobiliário, pode me chamar, a gente conversa no particular. Eu tenho várias coisas que eu ainda vou trazer, depois eu vou te chamar, Aline, pra gente. Tem muita coisa boa para vir. E é isso, muito obrigada. E vamos fechar negócio. Vamos vender essa casa de 50 milhões agora, né? Vamos fazer uma venda. Beijo. Beijo. Tchau, Fica com gente. Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.